Olá, bem-vindo a todos novamente. Eu sou o Bruno Ribeiro, sou aluno do Rafael desde 2016, já faz um tempo. Vocês que estão acompanhando o curso já me viram aqui na primeira aula, se eu não sei exatamente como que vai ficar organizado, mas a aula que eu falo sobre os dois mundos, o mundo da Bíblia, entre aspas, tá? E o mundo da Constituição. E agora, então, eu volto agora para falar sobre a confissão, e a confissão é, de fato, o meu objeto de pesquisa. Quando eu falo isso, eu digo que a minha fonte de investigação é, por exemplo, um manual de confissão, e então é, de fato, o meu tema, digamos assim, tá? Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre a confissão, e o tema, bom, por ser uma questão que eu estudo já tem um tempo, eu vou falar muito, mas eu espero ser breve, não tomar tanto tempo. E a minha ideia é separar as aulas. Talvez eu faça em 3 partes ou em 2. Vamos ver mais ou menos como que vai correr aqui. Se eu achar que em 2 dá para fazer em 2 vídeos, ou então se eu achar que estiver muito cansativo, eu paro a aula e faço um outro vídeo, para não ficar um único vídeo muito grande, porque é mais complicado de acompanhar. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, como eu fiz da primeira aula, e aí a gente já começa a falar da aula propriamente. Tá? Bom, eu espero aí que estejam todos vendo exatamente o que eu estou vendo. É sempre um mistério, né, isso da, da aula online, porque às vezes pode ter caído a internet, a gente nem tá. Bom, eu, então, faço uma revisão breve do que eu falei na outra aula, né, que é esse mundo bíblico. Eu peço desculpa, tá, o bíblico ali está sem acento, porque eu estou com um problema no teclado e acabou que não foi corrigido aí. Peço desculpas. Mas, então, eu falei lá na primeira aula, que fazia parte da introdução de um mundo bíblico e o mundo da Constituição. Então, eu falei de 2 mundos de hermenêutica, 2 mundos com cosmovisões diferentes, o que se pensa do mundo, o que se pensa sobre o estar no mundo, quem é esse homem e mulher que está no mundo, como eles vivem, como se entende estar vivo, como se entende a vida, tá? E a organização social, claro. Então, eu falei, por exemplo, de como no mundo bíblico, o mundo pré-revolução francesa, a organização era mais a interpretação do mundo era feita de uma forma narrativa e não conceitual, como no mundo da Constituição, que se falava muito, que se apresentava muito, a gente vê isso nas nossas fontes que a gente estuda, interpretações dos casos, enquanto que no mundo da Constituição se busca um rigor das leis, as leis se seguem, não as leis se interpretam, e nessa interpretação das leis e da vida é onde tem as circunstâncias são importantes, tá? A gente falou lá do como, quando, onde, com quem, por quê, são as questões, por exemplo, são as perguntas que fazem parte do método casuístico, tá? Que faz parte aqui também do nosso curso de História da Justiça. E em oposição ao mundo do contrato, né? O mundo do contrato é um mundo onde se tenta alguma previsibilidade, enquanto que o mundo das circunstâncias, que é esse mundo bíblico, é o mundo das incertezas. Eu falei com vocês, por exemplo, que um contrato é a ideia de tentar estabelecer uma previsibilidade nas relações, previsão de que em 12 meses você vai pagar uma dívida, e se você não pagar, vai ter uma multa. As relações são baseadas em contrato e não incertezas, porque o mundo burguês, liberal, ele precisa de previsibilidade, precisa de mais certezas, ou pelo menos na teoria, né? Então, o contrato entra nessa parte, e a Constituição também, o Estado, a gente falou sobre tudo isso. E eu coloco ali um terceiro ponto, o anacronismo, porque eu entendo que o tema da confissão é muito estudado, como a gente vai ver aqui, mas me parece que há um certo anacronismo que é um pouco natural, entre aspas, quando a gente faz história. É impossível se desviar completamente dos anacronismos, porque nós estamos no nosso tempo, a gente não consegue estar em outro tempo, nem no passado,
nem no futuro, mas, então, há sempre um grau de anacronismo, né? Mas o que eu tento fazer com a minha pesquisa, e eu vou mostrar para vocês aqui, é de interpretar a confissão na primeira modernidade, que é onde eu estudo, dentro dessas características do mundo que eu chamei de bíblico, então o mundo da interpretação, das circunstâncias e incertezas. E o que é, por exemplo, o que é homens e mulheres da primeira modernidade ibérica, que eles iam à confissão, eles entendiam a confissão fazia parte da vida deles. Então, o meu esforço aqui é de tentar entender a confissão dentro desse mundo bíblico, que me parece que é o mais adequado para se entender esse fenômeno confessional, e isso vai acabar dando características muito diferentes, muito contrárias, em muitos casos, às questões que surgem na bibliografia, na historiografia do tema, na historiografia clássica, né? A gente vai ver que tem alguns paradigmas, tá? Então, eu separo aqui primeiro uma parte 1, que eu chamei de tempos de reformas. Eu vou falar basicamente aqui um breve panorama do contexto histórico. Então, a gente tem que falar da Reforma Protestante, é um momento muito importante do século XVI, com as teses de Lutero, porque há uma mudança, uma transformação da mentalidade cristã. Você tem algumas características que eu coloquei em links não são tópicos. Então, você tem uma quebra da autoridade papal, que é uma coisa que acontece com as teses de Lutero, e, muito importante, uma transformação da mentalidade. Você passa de uma verdade revelada para a experiência de Deus. Isso é, você sai do saber mediado, para um saber imediato do homem com Deus. Então, a ideia é de que não é necessário um padre, então não é necessário uma confissão para a salvação, por exemplo, não há esse processo, não é necessário um padre escutar os seus pecados para que você possa ser salvo, porque a reforma protestante vai dar nessa verdade imediata, uma verdade que o homem encontra em si mesmo, na sua relação, na sua experiência com Deus. Ele fala com Deus, ele não precisa de ter uma intermediação. Isso é um agostinismo radical de Lutero, que é uma interpretação do Santo Agostinho, da ideia de que há um dano, entre aspas, causado ao homem, um dano que vem do pecado original, certo? Então, esse pecado teria deixado uma mancha na humanidade, que é uma mancha que não consegue, agora já numa interpretação luterana, que não consegue apagar. Essa é uma mancha indelével, essa mancha, não importa o que seja feito, você vai viver com essa mancha, você não consegue se salvar. A ideia é de que o homem sozinho não consegue se salvar, nem o homem sozinho e nem nenhum outro homem, inclusive, por exemplo, padres. Então, não faz sentido nessa lógica a confissão para um padre, que o padre não tem autoridade para salvar alguém, certo? A graça só vem de Deus. Isso significa, então, que o único caminho da graça é o caminho da fé, não o caminho das obras. Essa é uma separação muito importante entre o mundo protestante e o mundo católico. As obras, o mundo católico entende que sim, é possível se salvar pelas obras, pela caridade, então, enquanto que no mundo protestante apenas a fé salva. Tá? E essa mudança super radical na experiência cristã do século XVI fez com que muitos autores entendessem que foi um princípio com a reforma protestante, as teses de Lutero, foi o princípio de uma secularização e um princípio de formação do indivíduo, né? Então, quando é esse saber interno de Deus, os filósofos vão transformar em razão. Então, você começa aí, para alguns autores, um princípio de secularização com as ideias de Lutero. E aí tem também a Reforma Católica. E vocês reparam que eu coloquei Reforma Católica e não como também chamada de Contra-Reforma. Essa é uma opção minha, como historiador, que não é só minha, existem outros autores, claro, que tratam, por exemplo, de que a Reforma Católica, que houve uma Reforma Católica e não uma Contra-Reforma. Então, é bastante... O próprio nome
já diz muita coisa. Quando é uma contra-reforma, então seria, quando se fala em contra-reforma, seria umas ações, reações à reforma protestante. Tá? Então, tipo, tem as teses de Lutero e a Igreja de Roma, a Igreja Católica, resolve, então, fazer a sua contra-reforma, fazer uma reforma para combater a reforma protestante. E tem muitos autores que eu acho que concordo com eles, que falam que não foi necessária exatamente uma contra-reforma, porque a própria Igreja Católica já vinha passando por um processo de reformas, pelo menos desde o século XIV. Na verdade, sempre passou. A Igreja é uma instituição que, por muitos momentos, passou por reformas, por debates e por mudanças, interpretações distintas de dogmas, tal. E alguns autores falam, por exemplo, que no século XIV já tinha algumas reformas consideráveis na forma de viver a fé dentro da Igreja Católica, ainda sem as teses de Lutero. Então, eles falam que não é uma contra-reforma, mas uma reforma católica. E é muito importante essa reforma católica, é um ponto, um fato marcante, né, é o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento, que foi realizado entre 1545 e 1563, então é um longo período de debates e conversas entre teólogos e teólogos especializados em todas as áreas dentro da Igreja, e que desse Concílio de Trento teria saído uma nova postura católica. E esse período posterior ao Concílio de Trento ficou conhecido como um período de combate à heresia e disciplinamento social. A heresia, porque são esses cristãos que são protestantes, eles são considerados hereges, ou então os novos cristãos, que são os convertidos judeus também, e que eles se convertem ao cristianismo, mas continuam vivendo uma vida como judeus, ou então aqueles que se desviam do mundo católico para o mundo protestante, são os hereges, e o disciplinamento social, e que dentro desse disciplinamento social estaria, então, a confissão, porque, de fato, há um fortalecimento do sacramento da confissão nesse período, com o Concílio de Trento, com todo esse período de reformas, e a confissão se torna, por exemplo, obrigatória e anual. E isso alguns autores vão falar, por exemplo, que é no momento que os fiéis se tornam sujeitos da própria fé, porque agora eles confessam a sua fé, eles têm uma relação maior com a sua fé. E a confissão não surgiu aqui no século XVI, ela existe há muito tempo, pelo menos no mundo cristão, pelo menos desde Santo Agostinho, como, por exemplo, um dos seus livros mais famosos, ou talvez o mais famoso, a Confissão. Já existe essa prática, existia há muito tempo, mas ela tem umas diferenças, por exemplo, que agora ela se torna anual, obrigatória. Tem alguns autores de manuais de confissão que falam, por exemplo, que os fiéis deveriam confessar cada 4 vezes no ano, ou então uns que falam que uma vez está bem. Na Idade Média, por exemplo, o Agostinho, na época de Agostinho, mais ou menos lá no começo da era cristã, século IV, V, eles falavam que você devia confessar uma vez na vida. E normalmente isso acontecia no leito da morte, quando eles estavam doentes, prestes a morrer. Então eles faziam uma confissão, eles confessavam todo o seu pecado para ir para o outro mundo, para se salvar. Então isso tudo faz com que a confissão seja um tema muito importante para quem estuda a modernidade, então, e principalmente para esse período, século XV a XVIII, que é o que a gente chama de primeira modernidade, que é um mundo entre a descoberta, entre a chegada dos europeus à América até mais ou menos ali a Revolução Francesa. A confissão é um tema muito importante. Então, por exemplo, eu peguei uma citação de um autor que ele diz que quem deseja compreender as condições de vida e as estruturas de pensamento da sociedade ocidental nos inícios da época moderna não pode ignorar o fenômeno confessional, porque o fenômeno confessional, autores divergem em interpretações, mas é meio consenso, digamos assim, de que a confissão foi um momento muito importante na criação da individualidade. Vou conversar um pouco sobre isso, que eu não chamo de individualidade, eu dou um outro nome,
mas que é importante para a gente conversar. Então, esse processo interno da consciência, tudo isso. Então, aqui você tem a historiografia. Eu vou falar basicamente de duas historiografias aqui neste momento, de uma historiografia alemã e uma historiografia italiana, tá? E a historiografia alemã, você tem ali alguns, vou fazer apenas um apanhado, tá, geral. Você tem o Max Weber, que ele vai falar do disciplinamento social através da racionalização e centralidade burocrática das instituições. Ele vai falar, então, de um processo de disciplinamento social do Estado com mais força, transformando, organizando as coisas de uma forma racional e burocrática, faz com que isso crie um disciplinamento social. O Max Weber vai falar isso. O Ostret, também alemão, ele vai falar de uma desteologização da política. Então, é quando o Estado surge como alternativa à crise religiosa, algo mais ou menos parecido também com o que falou Koselleck, o Reinhard Koselleck, que ele ia falar das guerras de religião, as guerras de religião que estouraram na Europa entre protestantes e católicos, e que foram anos de guerra, e guerra realmente bastante sangrenta, e que essa guerra de religião, teria criado um contexto, por exemplo, que justificava o Leviatã do Hobbes, que é essa ideia de um Estado forte, um Estado que controla tudo. Porque o que diz o Koselleck é que essas guerras de religião criou tamanha instabilidade na Europa que as pessoas decidiram, elas entregavam de bom grado, digamos assim, os seus direitos como pessoa para um rei, e desde que esse rei garantisse a paz, garantisse que não ia haver mais guerra. Então, os direitos naturais do humano, esses direitos ele entregariam a esse Leviatã, esse Estado super forte, desde que ele garantisse a paz. Então, surge aí, segundo o Koselleck, surge aí essa opção do Estado forte para combater justamente as guerras de religião, e que acaba por exemplo, eliminar a consciência no sentido de que eu decido o que é certo e o que é errado. Esse grande Estado, esse Leviatã, vai eliminar essa possibilidade. Bom, não importa que você goste ou não goste da minha lei, desde que você siga. Se você segue o que eu estou falando, você pode não gostar na tua casa, digamos assim, certo? E você tem também o Wolfgang Reinhardt e o Heinz Schilling, que eles falam que o processo confessional teria criado uma pluralidade cristã na Europa. Esses são autores alemães, eu falo bibliografia alemã, mas não estou querendo atrelar eles a uma nacionalidade, não é esse o ponto, mas é de que eles são alemães, de fato, mas que tem alguma similaridade, digamos assim, entre eles. E aqui eu coloco aqui a reforma e a contra-reforma, em oposição à contra-reforma. Então, segundo alguns autores, a Igreja de Roma já vinha passando por um processo de reforma antes mesmo de Lutero, como eu falei no começo. E por exemplo, um fator de que esses autores apontam como de uma reforma que já vinha tendo espaço, é a Ordem dos Jesuítas, tá? Porque eles dizem que a Ordem dos Jesuítas já possuía umas características modernas, como, por exemplo, a metodologia educacional dos jesuítas e a própria missão, a ideia da missão, os missionários, né? E é neste período também que vai surgir uma enorme produção literária de cunho pedagógico, e onde vai surgir, por exemplo, os manuais de confissão, que é o que eu estudo, que é a minha fonte de pesquisa, é o Manual de Confissão para Penitentes e Confessores, do Martim Dias Piccueta Navarro. É um autor que é o manual de confissão mais importante do século XVI, ele foi escrito, bom, é um período que a ideia de autor é um pouco diferente, então eles escreviam uma obra, depois eles adicionavam um capítulo, eles reescreviam algumas coisas, mas ele começa ali em 1550 e pouco, 55, e a obra vai ter sua última edição no final do século XVI, 1580, e ela foi traduzida para 80 idiomas, ela teve muitas edições, foi muito traduzida e foi muito utilizado por diversos
padres nas suas missões, também nas suas confissões, no seu exercício de confissão. Tanto há relatos de que o padre Manuel da Nóbrega, quando veio para o Brasil, na sua expedição de 1549, ele veio, inclusive, com o sobrinho do Martim de Aspicueta, o João de Aspicueta, que é sobrinho do famoso Martim de Aspicueta, e ele veio com a missão, né, de evangelizar o Brasil, e alguns autores dizem que existia no barco, ali com o Manuel da Nóbrega, uma edição do Manual de Confissão do Martim de Aspicueta Navarro. Mas, como eu falo aí, houve uma enorme produção literária. Então, não foi apenas este, a gente pode encontrar diversos, centenas de manuais. Tem um autor espanhol que ele fez um trabalho árduo, muito árduo, de falar de grande parte desses manuais produzidos na Espanha. E é um trabalho maluco, assim, porque são muitos trabalhos. É impressionante. E, então, a confissão católica foi um momento muito importante para a Igreja no século XVI, porque ela tinha essa dupla função, que era uma primeira de ensinar a fé católica e a segunda de integração social. É daí que vai surgir, por exemplo, o disciplinamento social, por causa desse duplo fator, né? Por um lado, ela ensina a fé, e no outro, ela integra a sociedade, faz uma integração social entre os membros, né? E que vai falar de disciplinamento social. Alguns autores depois vão falar de vigia, né? De uma perseguição, entre aspas, de uma vigia no sentido de estar sempre vigiando as pessoas, tá? Então, ali tem uma citação que é sobre a ordem dos jesuítas e esse momento, que é do Federico Palomo, também é um autor que estuda esse tema e é bastante importante, recorrente. A ordem jesuíta obteve um notável êxito, como, por exemplo, com as catequeses e a criação de colégios, onde o objetivo era ensinar as virtudes e as boas letras, isso nos colégios jesuítas. E para esse autor, foi essa considerável atividade pedagógica desenvolvida pelos jesuítas que permitiu a eles, este grupo religioso, ocupar um lugar preponderante, quando não de monopólio, dentro do campo educativo europeu. E, de fato, houve um papel preponderante, ou de monopólio, como ele diz, pelo menos até o meados do século XVIII. Depois, aí já é uma outra história, mas no século XVIII os jesuítas vão ser expulsos de Portugal, eles vão ser expulsos das universidades, e um tema que não preciso entrar aqui agora, mas, por exemplo, as universidades de Portugal, como as universidades de Coimbra, elas eram dominadas por jesuítas, tá? Então a gente tem que entender também que no século XVI, os intelectuais, essa figura que a gente entende hoje como intelectual, eram os teólogos. Os teólogos, eles eram os responsáveis por pensar a vida em todos os seus sentidos, tanto no sentido da fé religioso, mas também no sentido econômico, também no sentido moral. O próprio Martim de Aspicueta, que eu estudo, ele tem uma teoria monetária. Ele escreveu um manual de confissão, de como fazer a confissão, mas também desenvolveu uma teoria monetária, de como seriam as trocas, o dinheiro dentro da lógica católica. Tá? Então, eles pensavam o mundo, por exemplo, eles também foram os teólogos que pensaram sobre e refletiram sobre a chegada do europeu à América e essa descoberta do europeu, essa descoberta para eles, de um mundo e com pessoas que viviam aqui, não apenas um mundo espaço geográfico, mas um mundo onde existiam pessoas e que elas estavam organizadas em sociedade, como, por exemplo, os incas, os maias, né? Os astecas, eles tinham a própria organização e que eram distintas da Europa, que os europeus tinham, e que era uma sociedade bem organizada, e que eles não tinham conhecimento de Cristo, eles não tinham ouvido falar de Cristo. Então, todos esses temas foram estudados pelos teólogos, e as universidades cuidavam, os teólogos estavam nas universidades, eles eram os professores, então eles falavam de direito, eles falavam da fé, e a Universidade de Coimbra, por exemplo, por onde passou o Martim de Aspicueta Navarro, era uma universidade dominada pelos jesuítas, certo? Só que aí no século XVIII há uma mudança na organização da Europa, né, depois ali no século XVIII com
o momento ilustrado na Europa, os jesuítas vão perdendo espaço e eles vão ser expulsos das universidades, eles vão ser expulsos do Brasil, dos colégios, mas isso já é uma outra história. Mas, de fato, há uma preponderância aí dos jesuítas, tá? E, então, eu quero falar aqui, por último, dessa primeira parte, a bibliografia italiana, que você tem dois muito importantes, pelo menos são os dois que eu destaco, que tem o Paolo Prodi, que ele vai falar que nesse momento da primeira modernidade, dessa mudança de um pluralismo medieval para uma dualidade moderna. Então, ele fala desse sistema pluralista de ordenamentos que caracterizava a Idade Média, ele vai aos poucos deixando de existir, não apenas por causa do nascimento dos estados modernos, mas também por causa das igrejas, as igrejas territoriais. Esses dois fenômenos compõem um novo panorama moderno. Então, é nesse momento que vai sair do pluralismo para a dualidade. Então, você tem a dualidade ao Estado e Igreja, a lei e a consciência. E para esse autor, esse é um processo que inaugura a modernidade, quando cria-se esse dualismo. E o que é esse dualismo? Lei e consciência, por exemplo. Aí uma pergunta que a gente pode, um exemplo que a gente possa dar para vocês, o consumo da maconha, por exemplo, que é um tema bastante discutido. Eu não fumo maconha porque é ilegal, ou eu não faço isso porque eu entendo na minha consciência de que não me faz bem, ou ao contrário, eu consumo porque eu entendo que não me faz mal e não importa que seja ilegal. Tá? Então, é essa dualidade, lei e consciência, por exemplo. E a confessionalização, como o Paolo Prodi também percebe isso, ele fala disso, ela está dentro dessa dinâmica de transformação de um pluralismo para a dualidade, ela está dentro da formação da modernidade. Tá? Então, ele diz que o resultado desses fenômenos, de onde surge o fiel moderno, que não apenas estava ligado à religião pelo batismo, mas também porque agora ele professava sua própria fé. Isso é o Paolo Prodi. Aí você tem agora um Adriano Prosperi, que também é um italiano muito famoso, e ele fala do Tribunal da Consciência. Tribunal da Consciência é um livro dele que fala do Tribunal da Consciência. Nesse livro, ele apresenta 3 figuras importantes que compõem o Tribunal da Consciência. Então, a gente vai ter um missionário, aquele que conquista as massas. Então, por exemplo, todo mundo sabe, ou tem alguma noção, dos missionários, os padres que saem em missão, saíam, por exemplo, da Espanha ou de Portugal e vinham para o Brasil, para a América, levar a verdade religiosa deles, a verdade cristã. Tá? Então, essa é a figura dos missionários que saem em conquista das massas. Ele fala também uma segunda figura, que é o confessor, aquele que guia as consciências e disciplina. Tá? E o inquisidor, aquele que vigia e estabelece e estabelece um combate às heresias. Tá? São essas três figuras importantes no trabalho do Adriano Prosperi, que, ao fim e ao cabo, o Tribunal da Consciência, que é apresentado por esse autor, o Prosperi, é o vínculo entre Inquisição e Confissão. Tá? Então, é uma obra impressionante, ela é enorme, um trabalho incrível, mas acaba que todo o processo, esse processo, desemboca na Inquisição. Então, ele fala, por exemplo, de padres confessores que eram forçados a dizer aquilo que era confessado a eles. É um pouco complicado essa conclusão, porque dizer o que se foi confessado é motivo de excomunhão, por exemplo. Um padre dizer aquilo que lhe foi confessado, é motivo para ele ser retirado da sociedade católica, né? Isso é um sacramento que não deve ser feito. Tem uma autora muito excelente, que é recente o trabalho dela, que é a Stefania Tutino, que também é italiana, e que ela fala, por exemplo, de como alguns autores, entre ele e o Martin de Aspicueta, desenvolveram uma teoria epistemológica, hermenêutica, de se livrar, entre aspas, da Inquisição. Então,
porque eles estavam com dois problemas com o inquisidor, sabe? Eles tinham dois problemas. De um lado era revelar a confissão, o que quebra o sacramento e é motivo de excomunhão, e de outro é mentir. Eles não podem mentir para o inquisidor, certo? Mas também eles não podem revelar o segredo. Então eles desenvolveram formas de não dizer a verdade sem ser uma mentira. É muito interessante o trabalho dela, eu não coloquei aqui, mas é muito interessante. E, de fato, revelar aquilo que foi confessado não era uma coisa que acontecia, pelo menos é difícil da gente chegar a essa conclusão. Um outro autor também aqui, o mesmo autor, desculpa, é o Paulo Prodi. Ao falar da consciência, ele não entra na lógica do Adriano Prosperi de Tribunal da Consciência, que é esse vínculo entre Inquisição e Confissão. Eles têm uma conclusão muito diferente de consciência. Acho que esse é o ponto de divergência dos dois. Porque para o Paulo Prodi, consciência é o tribunal moral que decide sobre o certo e o errado. Então ele não tem um vínculo entre Inquisição e Confissão. É aquilo que é certo ou errado, quando a pessoa em sua própria consciência decide o que é certo e o que é errado. Certo? Então aqui agora na parte 2, eu vou falar de uma outra historiografia, uma historiografia que não que não conclui, por exemplo, não chega à conclusão de disciplinamento social, ou pelo menos não dessa forma. Mas já temos aí com 30 minutos de vídeo, eu vou parar esse vídeo e vou fazer a parte 2, que da parte 2 eu vou apresentar essa outra historiografia. Certo? Então, a gente se vê daqui a pouco. Eu vou fechar aqui. Eu vou parar a gravação.